confere agora na reportagem da Eduarda Pessinares. Dia frio, chuva fina, treino de reapresentação. Melancólico como o adeus de Camilo. Depois de se despedir do grupo, o jogador pegou a mala e deixou o Nilton Santos. Está de saída do Botafogo. Se você tem a oportunidade de demonstrar o seu trabalho em outro clube e essa é a oportunidade dele ir, eu fico feliz por ele. E que ele se dê muito bem na carreira, que eu torço muito por ele, sim. Essa torcida já foi maior no Botafogo. Camilo foi destaque do time na temporada 2016, mas em 2017 teve divisão de espaço com Montijo, lesão e queda de rendimento. E agora, o interesse do Internacional. Sai Camilo e chega Brenner. A negociação entre Botafogo e Internacional envolve o atacante de 23 anos, que foi artilheiro do Campeonato Gaúcho. E entre chegadas e partidas, oportunidades. A gente vê essas perdas que a gente teve do Montijo, um grande meia, um Camilo, um outro meia, mas ao mesmo tempo, né, a gente fica triste que eles saíram, mas ao mesmo tempo a gente vê que temos grandes jogadores no elenco que estão entrando, dando conta do recado, e até hoje, a princípio, é um dos melhores grupos que eu tive na minha carreira. O grupo ganha reforços para enfrentar o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira. Vitor Luiz volta de suspensão. Bruno Silva, recuperado de lesão na coxa, já treina normalmente e pode retornar depois de 2 partidas como desfalque. Arnaldo, que deixou o jogo contra o Sport, é a única dúvida. E certeza mesmo é o frio de Curitiba. Eu acordei com uma mensagem do meu pai já cedo, mandando a temperatura de Curitiba estava 2 graus e aí eu já coloquei no grupo dos jogadores aqui do Botafogo, falei, vamos se preparar que vai estar frio. Mas ao mesmo tempo eu pensei, a arena acho que vai ser fechada, então menos mal, vai estar frio fora, mas lá dentro vai estar o clima quente para nós. Depois de chegar ao G6, o Botafogo quer a 3ª vitória consecutiva no Brasileirão e, querendo ou não, deixou Camilo partir. Quem já ajudou a incendiar a torcida foi embora numa terça-feira fria. Camilo, passado no Botafogo, Paulo Lima. Indas e vindas de todos. Está chegando o Brenner. É uma história de um ano passado de muito talento, de muitos gols bonitos, né, de ajudar o Botafogo na sequência da Libertadores da América. Passou a ser um dos principais nomes do Botafogo, ao lado do Rodrigo Pimpão, uma das estrelas da companhia, ao lado do Bruno Silva também, né, o próprio Jefferson, depois o Gatito que entrou, enfim, a turma toda ali que ajudou o Botafogo. E 14 jogos sem marcar, apenas um gol na temporada, a adversidade ali com o Jair, perdeu espaço no time, briga com o Montijo pela posição, enfim, relacionamento não andou muito bem. E o momento é esse, eu acho que é uma caminhada boa, acho que projeta um Camilo para um novo rumo, né? Vai para a Série B do Campeonato Brasileiro, vai ajudar o Inter numa tentativa de resgatar a volta para a primeira divisão. E o Brenner, que também foi destaque na temporada passada, e nesse ano também pelo Gauchão, foi artilheiro, né? Também está 14 jogos sem marcar, assim como o Camilo, uma média até certo boa no início da temporada e agora meio apagado, vem para dividir com o Roger no comando do ataque. É uma opção. Eu acho que satisfaz o Botafogo, que o Sassá foi embora, o Roger está absoluto, vai ser uma opção para o Roger caso haja aí uma possível advertência por cartão amarelo, qualquer tipo de lesão, vamos bater na madeira aqui, mas não é isso que a gente deseja, mas é uma opção a mais para o Botafogo. Vamos satisfaz as duas partes. Eu acho que sim, mas o torcedor do Botafogo tem um carinho enorme com o Camilo, acho que vai... Eu acho que o Botafogo, quem sai no prejuízo, ao meu ver, é o Botafogo, que podia muito bem tentar recuperar o Camilo, resgatar essa autoestima do Camilo, esse bom relacionamento, porque foi uma peça importantíssima na temporada passada. Disse que não estava mais confortável nos últimos dias. Vamos passar limpo o que você citou de uma boa temporada, um início bacana do Brenner. Brenner tem no ano 26 jogos, 13 gols. O Camilo tem 27 jogos, apenas um golzinho e foi na Libertadores esse gol do Camilo. Jejum de gols, 15 jogos do Camilo. O Brenner perdeu muito espaço, principalmente agora com a chegada do William Potker, que foi o autor do gol, por sinal, na partida de ontem. O status dos dois está como reserva. Hoje eles são reserva. Essa é a conta do ano. O Camilo joga numa fase, numa faixa do campo um pouquinho mais recuada com relação ao Brenner, né? O Brenner é aquele atacante, tem muito mais possibilidade de fazer gols, né? E a gente vê justamente essa diferença nessa temporada, 13-1
E o Brenner até com um jogo a menos, né? Pesaria mais, então, digamos assim, que o jejum do Brenner pela posição. O jejum chama mais a atenção do Brenner, né? O Camilo disputou 58 jogos pelo Botafogo e fez 7 gols. Para mostrar realmente que ele não é um homem de área, ele é muito mais um organizador de meio campo, é um cara que joga mais em função do passe, né, do que da conclusão. Mas na temporada passada fez belos gols, como aquele de bicicleta contra o Grêmio, né? Enfim. Eu, na minha avaliação, acho que o Botafogo perde e perde muito com a saída do Camilo. E com esse belo gol, essas boas atuações, o Camilo, a gente lembra que no início do ano chegou a vestir amarelinha. Exatamente. Chegou a ser Brenner, Lívia, um amistoso. Olhado, amistoso da amizade, né, contra a Colômbia. O histórico do Brenner, o Brenner foi muito bem na temporada passada no Juventude com o Antônio Carlos. Sim. Aí o Antônio Carlos assume o Internacional, puxa o Brenner, que começou o ano voando no Campeonato Gaúcho, era um dos principais jogadores do Internacional. Depois, na troca de comando, o Brenner teve uma lesão e nunca mais conseguiu recuperar aquele espaço que ele tinha no início da temporada. O Galchão, ele fez 7 gols, foi artilheiro do Inter. Pro Brenner, essa troca é muito boa. Muito boa, eu também acho, eu concordo com você. Acho que para o Botafogo, o peso do Camilo, seria importante mantê-lo no Botafogo. Dá tempo de Libertadores? O Brenner, sim. Pode, se o Botafogo avançar, ele vai poder até 48 horas, ainda, né? Pode escrever, avançando na próxima fase. Agora, né? o que me chama a atenção, Lívia e Calheiros, como é que não jogar D'Alessandro e Camilo no mesmo time? É a mesma função que tinha, ao meu ver, quando tinha Camilo e Montijo no Botafogo, né? Porque são dois jogadores de meio campo para frente. Tá bom, mas o Camilo pode jogar um pouquinho mais de segundo homem, o D'Alessandro um pouco mais adiantado, mas ocupam a mesma faixa de campo, né? Eu acho que o Guto vai ter que arrumar... que ontem estava lá agasalhado, quentinho no banco de reservas. Ou seja, o Guto vai ter que dar um jeito aí de mexer nessa formação do meio campo do Botafogo para frente. Eu quero ver. Eu acho que o Inter ontem passou aquele sufoco, fez o gol lá, vale, não vale, mas valeu, e isso é importante para o Internacional mesmo para dar uma acalmada, né? Mas a presença do Camilo no Inter pode dar um pouco mais de qualidade ao time lá do Colorado Gaúcho. Boa sorte pro Camilo na Série B. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, Brenner. Boa sorte a ele com o glorioso, que está ali no G6 do Campeonato Brasileiro, vai bem na Libertadores, pode ser bons ares, aí pode surgir uma boa oportunidade. Vamos para a Vila Mais Famosa? A Vila Mais Famosa.